Eu precisava ligar a câmera e falar, sem roteiro, sem filtro, sem nada, porque eu quero desabafar uma coisa mesmo. Bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo vai mais como um desabafo meu. Eu ainda não sei qual é meu público-alvo. Me perguntaram isso esse tempo atrás e eu respondi que não tinha um público certo na minha mente. Eu acreditava que, sei lá, dos 15 até os 99 anos era meu público-alvo, sabe? Qualquer pessoa que estivesse disposta a sair de um lugar e agir para chegar num lugar melhor seria meu público-alvo. Eu também não entendo direito qual é o conteúdo que as pessoas que estão me assistindo querem ver. E é por isso que eu tentei de várias formas. Eu comecei com um vlog que nem era isso que eu queria fazer, mas eu comecei dessa forma porque talvez senão eu tivesse desistido, sabe? Foi aquele empurrão que eu precisava. Gosto muito de falar sobre inteligência emocional, gosto muito de falar sobre negócios, mas eu ainda não entendo direito a forma como eu devo abordar isso nos vídeos. Então, por esse motivo, eu gostaria de um feedback de vocês, né? Eu sei que não é muitas pessoas que estão me assistindo por enquanto, mas eu ainda acredito que vai chegar um momento em que serão muitas pessoas. E eu entendo também que é um processo, como tudo na vida. Sabe, eu entendo que hoje eu entendo que todas as coisas negativas que aconteceram na minha vida também tiveram um propósito maior, sabe? No quadro geral da vida, as coisas negativas que me aconteceram me deram mais sabedoria para que talvez hoje em dia eu possa ensinar pessoas ou guiá-las por um processo que seja menos doloroso para elas, na medida do possível, né? Sem atrapalhar o crescimento dessas pessoas. Eu gosto muito de pessoas, eu gosto de conversar com pessoas, eu sou apaixonado por ensinar, eu gosto muito disso. E essa foi a melhor forma, sabe? Criar o canal no YouTube foi a melhor forma que eu achei pra isso. Esse é um desabafo honesto meu. Sei lá, eu quero ajudar as pessoas. Eu quero fazer algo que eu ame, sabe? Eu já trabalhei com vários tipos de coisas, meu primeiro trabalho foi no McDonald's, igual eu falei pra vocês. Depois eu trabalhei em fábrica, em, sei lá, acho que umas 5, 6 fábricas diferentes. E com 23 anos eu virei autônomo aqui no Japão, né? Abri meu codin, abri uma empresa. Agora eu tenho 26 e sigo dessa forma. Mas no fundo, eu sei que nada disso que eu fiz era algo que eu realmente amava, sabe? Foi tudo algo pelo dinheiro, né? Para conseguir sobreviver. Mas para mim nunca foi o suficiente, sabe? Eu, enquanto eu trabalhava, sempre busquei formas alternativas de criar rendas extras. Já tentei fazer várias coisas. Eu já tive marca de camisa, eu já tentei cortar cabelo, já tentei ter uma oficina de funilaria e pintura. Eu já tentei criar negócio na internet, já tentei criar sites, já criei canal no YouTube de músicas de frequência, já criei, já criei canal no YouTube de música lo-fi, sabe, de conteúdos dark, onde você não aparece o rosto. Muito tempo também acreditei que a forma certa talvez seria eu não aparecer. Até que eu bati contra uma parede que me foi mostrada na vida. Eu sempre gostei muito de pessoas, gostei muito de conversar com pessoas, mas eu tava tentando ganhar dinheiro com algo que eu nem gostava tanto só por causa de um medo de mostrar o rosto e um medo do que as pessoas achariam se eu criasse um canal. Talvez seja medo do julgamento ou medo do que as pessoas vão falar. E até que eu tive uma epifania de tipo assim, mano, e daí, sabe? Com 22 anos, depois de um término bem difícil de um relacionamento meu, eu decidi que era hora de
cuidar do meu emocional, sabe? Aí eu comecei a estudar sobre inteligência emocional, comecei a ler, né? Era uma coisa que eu odiava fazer, eu não li nenhum livro enquanto eu estava na escola. E na escola também sempre fui um aluno mediano, né? Também nunca entendi por que eu precisava tirar 10 se com 6 eu passava. A escola é mais um lugar de doutrinação, né? Não te ensina a viver a vida. Mas isso também é para outro vídeo, caso vocês queiram. Decidi perdoar as coisas que mais doíam na minha vida. Eu mandei mensagem para várias pessoas que passaram pela minha vida e que eu magoei ou que me magoaram. Independente se a resposta seria positiva ou negativa, eu mandei mensagens. E para as pessoas que eu não mandei mensagem, eu meio que perdoei mentalmente. Eu sei que a vida é um processo. E é uma coisa espetacular, cara. Viver é bom demais. Só que é difícil. E não é difícil viver, é difícil se curar. Difícil passar pelas coisas que foram passadas pra gente. Sabe, é muito mais simples continuar como tá e se render a vícios como drogas, bebida, cigarro, qualquer coisa nesse sentido, do que encarar o fato de que você tá com a mente ferrada e você precisa se salvar. Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Sabe? Em relacionamentos mesmo, tem pessoas que têm uma carência tão grande e quando elas estão solteiras, elas sentem a necessidade de ficar com outras pessoas. Mas na verdade, você só acaba se você tá numa posição em que você tá procurando pessoas, a verdade é que você vai achar pessoas que estão querendo ser encontradas. E isso não é bom. Porque pessoas estão querendo ser encontradas também estão numa situação de merda. E não vai ser igual a matemática, sabe? Negativo com negativo não vai dar positivo. Vai dar 2 negativos. Eu tô no meu 7º relacionamento, né? E dessa vez finalmente eu acertei. Tô com a pessoa que eu pretendo ficar pro resto da minha vida. E foi a única vez em que eu não procurei. Eu só mandei sinais pro universo de como eu gostaria que a minha parceira fosse. E também eu me tornei aquilo que eu esperava encontrar. E no momento em que eu menos esperava, essa pessoa me foi apresentada. Pense que você tem um reservatório de energia e que você pode gastar, por exemplo, 100 pontos de energia por dia. Quando você está em um estado de depressão, você gasta muito da sua energia do seu presente, do seu dia, no passado. Então faz de conta que você gastou 60 pontos da sua energia pensando em coisas que aconteceram no passado. Às vezes foi a ausência de um pai, a ausência de uma mãe, ou presenciar um momento que foi muito traumático. Você sabe quais são os pesos que você carrega no seu passado. Isso varia de pessoa para pessoa e de acordo com a sua história. O ponto é que, se você foca muito no passado, se você gasta muito dos seus pontos de energia do seu dia no passado, a tendência de você ter depressão é altíssima. Se você gasta muitos pontos de energia no futuro, a chance de você ter ansiedade é gigantesca. No meu livro eu falo sobre isso também, mas aqui eu quero adotar de uma forma diferente. Sabe? Eu acredito que a gente vive num século onde existem 3 males principais, que são a depressão, a ansiedade e a procrastinação. Cada um deles está inserido num tempo. Então a depressão é muita energia gasta no passado, a ansiedade, muita energia gasta no futuro, e a procrastinação é quando você vive preso em crenças do seu inconsciente que te impedem de prosperar no seu momento atual. Eu estava conversando com o meu psicanalista e ele me disse que tem pessoas que têm medo de prosperar, que tem algumas pessoas que têm medo de sair de onde elas estão para ir para algo melhor. Porque, por exemplo, se na vida dela ela não tiver alguém que grita com ela, se ela não tiver alguém que trata ela mal, ela se sente fora de si, como se a identidade dela fosse estar lá, entendeu? E ele me disse que tem pessoas que não querem sair disso. Também sempre acreditei
que as pessoas só viriam depois que eu tivesse resultado. E talvez seja por isso que eu tenha demorado tanto para abrir o canal no YouTube. Mas aí eu entendi que talvez o resultado venha de uma ação diferente. Eu estava repetindo ciclos de forma incansável, esperando resultados diferentes. E isso nunca vai funcionar. Eu ainda não sei aonde isso vai chegar. Eu não sei como vai ser o meu futuro. Não sei como vai ser as próximas estações, os próximos anos. Mas eu sei que aquilo que a gente faz com amor é recompensado. E sei lá, pode parecer muita bobagem, mas eu faço esses vídeos pro YouTube com muito amor. Porque eu espero que de alguma forma eu possa mudar para melhor as experiências negativas que as pessoas tiveram ou que elas estão tendo. Espero que através da minha dor e através da minha história eu consiga curar outras pessoas. E se eu não conseguir, tudo bem também. É,